Bom, boa noite, gente. Estamos aqui começando mais uma aula do curso Mobile Dev completo, né? Um curso completo aí de desenvolvimento mobile. E hoje eu tô aqui até então com a Ana Beatriz e com o Gustavo, né? E aí se o Nathan for entrar aí ele dá um alô, beleza? Bom, agora a gente vamos. Deixa eu selecionar aqui a aba correta. Ups. É isso aí. Um momento. Bom, vamos lá. Eu vou tentar dar um overview aqui rápido do que a gente pegou ontem, né, na aula anterior. Não sei se vai ser esse ID. Não, não foi esse. Melhor aqui, eu vou pegar aqui no grupo. Bom, foi esse curso, nosso nome fica aqui, mas enfim. O que a gente, né, aprendeu ontem? A gente viu aqui a estrutura de repetição for, que a gente já tinha visto. A gente aprendeu a estrutura de condicional, né, que é uma estrutura que, de acordo com a condição, ela executa um bloco de código específico. Ainda ontem conseguimos, né, por conta do tempo, falar do continue e do break, embora a gente tenha falado de maneira muito rasa ou básica. Se for ocasião em tópicos mais à frente, eu retorno nesses pontos. Mas a ideia é de o quê? Quero continuar, não quero que execute o código abaixo, uso continue. Ah, eu quero parar, quero sair do laço for se acontecer tal coisa, uso break, né? Então é sempre bom manter a ideia do que se pode fazer, não como fazer, porque aí o como você aprende hoje com muitas pesquisas, tá? Ah, e aí teve algumas coisas que não deu pra gente verificar, que foi o quê? Como usar todos os tipos booleano, por exemplo, a gente não testou o menor ou igual, ou o maior ou igual, né, só pra, poxa, como será que isso funcionaria? Se a gente fosse parar pra pensar, eu poderia verificar aqui, ó, se a linha for maior que 3, ou seja, toda vez que a linha for maior que 3, eu imprimo. Se a linha for 3, eu imprimo? Não. Por quê? Porque a linha precisa ser maior que 3. Ah, mas eu preciso que também se a linha for 3, eu imprimo. Então, linha maior ou igual a 3. Se a linha for maior ou igual a 3, ela imprime. Entende? Ah, mas eu não quero maior, quero que seja menor. Beleza? Se a linha for menor ou igual a 3, você imprime toda. Então, a linha 1 imprime, a linha 2 imprime, a linha 3 também imprime. Por quê? Por causa do sinal igual. Agora, se fosse só menor, ele imprimiria linha 1 e linha 2. Linha 3 ele ia imprimir? Não, porque a condicional não satisfaz. O 3 ele não é menor que 3. 3 é igual a 3, entende? Então foram coisas que eu acabei não ensinando. É, não coloquei aqui no demonstrativo da aula, mas eu acredito que é o simples. É a gente conseguir que fazendo essa comparação, né? Deixa eu até vir aqui ver não foi nesse, foi nos operadores, que são esses operadores relacionais, né? Que você vai usar para comparar valores e retornar um booleano. Então, para que serve isso, né? Eu acho que essa é a ideia que vocês precisam. Toda vez que você precisa verificar se alguém tem idade maior que tal coisa, se o saldo da conta do seu usuário é maior ou menor que tal, ou igual, se o número de documentos que o seu cliente carregou é menor que o permitido, entende? É sempre esse tipo de verificação que vai geralmente lhe dar nenhuma validação ou levar um fluxo para outro lugar para ser executado, né? Ou de repente, o usuário é administrador, a permissão do usuário é igual ao administrador, então mostra essa tela
ou ele não tem acesso a essa tela. Enfim, são coisas que são simples, mas são para gente que estamos construindo layouts, para gente que estamos lidando com código aqui, o booleano é algo que faz parte do dia a dia do programador, tá? Então a gente vai acabar sempre utilizando isso é, em muitas ocasiões mesmo. O for a gente vai usar bastante, o if, o else if, pode, pode ser que a gente use o else também, né? Mas aí tem umas outras maneiras mais elegantes de lidar com isso, que aí conforme for a ocasião a gente ensina. Como estamos apenas em nível didático ainda, posso dizer, não começamos a fazer essa aplicação, essa construção de tela, tal, que é o objetivo da gente chegar. Eu acho que por aqui a gente pode parar nesse quesito do if else. Eu vou até dar uma olhada aqui no roadmap, né? roadmap.sh/flutter. Eu não sei falar o H em inglês, então não vou nem ficar me arriscando. Aqui tem a questão do ternário, mas isso aqui eu vou ensinar para um outro momento, que aí, quando a gente já tiver um pouco mais maduro no if. Isso daqui seria aquela ideia que eu tenho aqui no for, convencional, que aqui está índice mais, né, mas poderia ser índice mais igual a 1, ou igual mais a 1, igual mais 1, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é igual mais 1 ou mais igual a 1. Ah não, é mais igual. Eu errei, acertei, errei. Mais igual. Qual que é a ideia? Que ele vai pegar o índice e vai adicionar, ou seja, vai índice mais igual, seria a ideia de eu fazer índice igual a índice mais 1. Como isso ficou abreviado? Para isso. Ao contrário. Então, índice mais igual é a mesma coisa que índice igual a índice mais 1. Ou qualquer valor que eu colocasse aqui, que poderia ser 3. Enfim, isso é irrelevante. O que importa é o quê? É que a gente tem esses tipos de operadores de assinatura, que é para assinar o valor à variável. Eu posso fazer isso com mais, com menos, com multiplicação, com divisão, e com esse sinal aqui que é para verificar quando tem o resto da divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. Né? Então isso aqui o sinal de porcentagem é para trazer o resto de uma operação de divisão, tá? Eu acho que daqui aí tem coisas que eu não ensinei, que seria coisas como somar dois números, por exemplo, que seria isso aqui. Deixa eu abrir um outro Dartpad, né? Que senão a gente fica poluindo aquele ali. Olha que legal isso aqui, ó. Aqui eu posso fazer, ó, se o i for maior que 3, print linha índice maior que 3, índice maior que 3. Vocês veem a diferença de colocar o nome da variável i de índice para essa daqui nesse caso, que está só i? Sim. Né? Você acaba, o que é i? Né? Ou acaba até motivando você, já que ele é i, vou pôr j. Aí já vai alterando tudo. I, J, K, L, M, Y, sei lá, daqui a pouco tá dando 3 voltas no alfabeto, parecendo Ayrton Senna. Tá usando AA, É. BB, CC. Enfim, você já entendeu. Vai ser tipo isso mesmo. Então, assim, ó, é até bom ter aberto esse novo Dartpad, que aí, ó, vocês veem, ó, ele vai. Oxi, índice maior também, acho que ele não rodou, não. Agora ele foi. Ele imprimiu uma vez só. Porque aqui ele só vem até o 4, tá vendo? Porque enquanto o i for menor que 5. Se fosse menor ou igual, ele ia imprimir duas vezes, mas isso não é irrelevante. Agora, se eu colocar maior ou igual, aí ele imprime duas vezes. Porque quando ele for igual a 3, ele vai imprimir também. Tá vendo? Ó? E só pra vocês entenderem o que tá acontecendo também, eu vou printar aqui o i. Pera, deixa eu colocar o ponto e vírgula. Senão ele dá um erro ali, Então, fala uma quando você parte. coloca ali o igual, quer dizer que, tipo assim, se for maior que 3 ou igual a 3 ele printa, né? Sim, Por isso que ele exatamente. repete duas vezes. Isso, por isso que ele repete. Agora, se eu colocar aqui que se ele for menor que 3, aí isso aqui eu vou comentar.
Precisaria mudar aqui, ó. Índice menor. Ele foi 3 vezes menor que 3. Aí poderia, mas por quê? Porque o índice começa com zero, lembra? É, isso que eu ia falar. Isso é aqui, tá? Porque lembra que lá a gente trabalhou com lista que o índice da lista é zero? Lembra que o índice de uma lista, quando eu for fazer o acesso lá por ele, eu preciso começar com zero? Sim, Porque se eu começar em um, eu começo na segunda posição? sim. Aqui, ó, aqui como eu tô só fazendo exemplo didático, agora eu posso começar com um no i, entendeu? Vai ser somente até o 3 só. Isso. Mas ó, pra você ver que interessante, ele só mostrou aquele lá, ó, agora, uma vez. Por quê? Porque ele já começa no 1. Aí no próximo ele tá no 2. Aliás, ele mostra duas vezes, ó. Aí se a gente fizer o print desse aqui agora, ele faz o print até o 4, se eu não me engano, né? Vamos deixar ele rodar. Ô louco, Tá mais. o mobilete tá queimando. Ô louco, tô roxo. Deixa eu dar um F5 aqui que eu não tenho muita paciência não. Quando tava assim também. É. Ó, ele foi até o 4, né? Por quê? Porque a condicional era isso. Enquanto o i for menor que 5, né? Então ele vai só até o 4. O Sim. i, o valor do i, né? O interessante é o que? Se a gente começasse aqui com valor negativo, como é um valor int, a gente pode pôr valor negativo também, tá? Mesmo assim funciona, né? Mesmo assim funciona, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Você vê que o Ah, pode limitador crer. aqui, ó, nunca chega em 5. Por quê? Porque é menor que 5. Menor que 5, qual é o Nunca número pode mais... passar de 5. Ele não pode nem chegar a ser igual a 5, É, entendeu? Então ele tem que ser... Enquanto o número for menor que o 5. Agora já tá 5. 5 é menor que 5? Matemática básica agora eu peguei, hein? agora pegou. 5 é menor que 5? Não, 5 é igual, entende? 5 é igual a 5. 5 não tá abaixo de 5, 5 tá tá na linha de igualdade, né? Então, quanto a isso, o problema tá fixo. Se eu colocasse que é menor ou igual, aí se liga no que ia acontecer. Quando eu executar, ele vai gerar até o número 5, tá vendo? Sim. E aí aí aqui a gente poderia colocar menor ou igual, maior ou igual. Por quê? Quando você coloca o sinal de igualdade junto com o maior ou menor, você quer incluir esse número que você está comparando também, entendeu? Sim. Eu quero só os que são menores que esse. Então, beleza. Então, esse número aqui você não quer incluir ele. Então, já que você não quer incluir ele na pesquisa, você Seria tira o sinal igual. de igual, entendeu? O sinal de Entendi. igual é para você incluir os menores e o que você quer também, o número em questão, que nesse caso aqui seria o 3, ou nesse caso seria o 5, beleza? Sei que é as coisas bem rápido que eu tô passando. Meu, isso aqui só, sei lá, só pra não falar que eu não passei. 2 mais 5, tipo soma de número, entende? Sim. Meu, você consegue fazer isso, entende? Em qualquer... Meu, acho que qualquer código, mano. Pelo menos das linguagens que eu trabalhei, não trabalhei com todas, não sou da época das cavernas. Embora seja da década de 90. Mas eu né, comecei a programar depois dos anos 2010. Então tem coisas que eu não peguei, linguagem que eu não peguei. As linguagens que eu peguei, elas funcionam de boa, tá Eu acho que é ligado? como se fosse universal, né? Se tornou muito comum. Por quê? Porque é o conhecimento básico matemático, entende? O que é básico em matemático, ele pega. Então, ó, esse aí é multiplicação. Agora eu vou fazer o de multiplicação. Print. Acho que eu poderia ter colocado aqui, ó. 12. 3 vezes 4. Você entende? Tipo, eu quero fazer multiplicação com dois números int. é, e aqui o interessante é que aí você pode, se quiser, você pode colocar double, entende? Sim. Aí você pode fazer ó, aquela regra lá de respeitar parênteses e dividir, entende? Ó, pra você ver, vai nascer uma expressão matemática. Ele
Literalmente, ele obedece a matemática em si. Sim, tudo que você aprendeu na escola de matemática, o que é básico, tá? Aí, não, vou colocar aí uma matriz aí, embora dê pra trabalhar com matriz também. Faz a fórmula de Bhaskara aí. Fazer a fórmula de Bhaskara aí, vai lá, bonzão, não sei o que, parará, pá. Se bem que até é uma brincadeira legal fazer a fórmula de Bhaskara na computação. Seria, seria algo interessante pra alguma aula, sei lá. Ou não. Sei lá, agora multiplicação, divisão. Deixa eu ver se ele tem mais algum aqui que ele fala. Subtração, ninguém quer mexer com subtração. 20 menos 14. 66666. Esse número aí não, hein? Vou sair da aula, hein? Eu... É, mano, tem um negócio. Esse aqui seria operadores lógico. Eu acho que seria interessante passar, mano. Mas aí eu teria que começar um outro contexto aqui, porque nisso aqui ia ficar muito confuso. Deixa eu só printar aqui, ó. Operações básicas. Math. Operações básicas de matemática. Tá bom, amigão, tá bom. Vou colocar o ponto e vírgula. Beleza, as operações básicas de matemática foi soma, divisão, multiplicação e divisão, entende? Tipo, você conseguiu mesclar os dois. Subtração. Se eu não me engano, tem como se fazer exponenciação. 2 elevado a 3. Tá errado. Isso aqui nem existe. Acho que existe sim. Só que vai dar. Não, não existe não, hein? Deu 1. Ué, Enfim, nem vem nas minhas ideias, ó. Você viu que não existe não. Pelo menos se existe exponenciação não é assim. No Dart. Mas enfim, se a gente precisar um dia fazer exponenciação, se eu estiver dando a aula, a gente corre atrás. Se você estiver na empresa de vocês onde vocês começarem a trabalhar, vocês perguntam pro pessoal, ou pro Google, ou pro ChatGPT, enfim, uma hora vocês conseguem fazer isso. Vamos trabalhar agora com operadores lógicos. O que seria operadores lógicos, tá? A gente vai somar dois valores booleanos, né? E aí tem até uma tabela verdade, acho que a gente fez na escola esses dias, você lembra, Gu? True, sim. true com true é true, true e false é false, é true ou false, false ou true, 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 enfim, é uma Nossa, loucura. esse negócio aí. Nossa, já me engana nisso daí, viu? Puta Não, merda. quem nunca se embananou nisso que atire a primeira terra, fio, porque o negócio não é brincadeira. Tem um jeito de fugir disso. Eu gosto bastante de fugir desse tipo de problema, porque é um problema. Então, na verdade, o que a gente aprende na matemática? A gente divide um problema maior em problemas menores. Resolve o problema menor, depois resolve um outro problema menor. Aí tem gente, quer ver? Operadores lógicos confusos. Vamos ver, eu nunca pesquisei isso, mas vamos. Vamos ver se tem aí. Operadores lógicos confusos. Não sei se vai ter alguns aqui. Eu devia ter separado alguns aqui pra mostrar pra vocês depois. Mas deixa eu ver esse aqui, ó. Nem dá pra ver? Como que é ver? Também não. Nossa, esse aqui já começa a ficar confuso, ó. Essa linha aqui, ó, pera aí, ó. Ó, metendo pau aqui no código dos outros da internet. Julgando. Julgando todo mundo. Ó. Ah não, esse aqui só tem um E só. Cadê? True, false. Não, enfim, eu não consegui achar. Vamos ensinar, a gente vai ficar perdendo muito tempo nisso. Mas o que é um negócio que eu acho que é confuso, mano? Deixa eu fazer um if aqui, tá? É, um ball, certo? É feriado? Como eu vou saber se é feriado? Se for dia 21 ou dia 22.
Mas cadê o dia? Cadê? Vamos colocar aqui, ó, int. Dia é igual a 10. Ou se o dia for igual a 21, ou o dia foi igual a 22. O que significa, tá? Isso aqui, ó. Esse aqui a gente chama do operador booleano ou, né? O ou ele se dá ele se dá da seguinte maneira. Se um dos dois, se uma dessas duas expressões, aí eu vou colocar aqui sempre entre parênteses só para nível didático, tá? Se vocês acham que fica mais bonito, aí vocês podem fazer. Tem gente que acha, tem gente que não. Eu, eu acho indiferente. Mas para nível didático eu acho que fica legal. Se essa expressão ou essa for true, certo? Se for verdadeira, essa expressão também vai ser verdadeira. Beleza? Pera aí, como assim? Por exemplo, aqui eu não estou verificando se essa variável é igual a 21. Sim, Esquece essa da linha 12, certo? tá, Isso certo, aqui foi só certo. para não ficar reclamando, entendeu? Aham, Se isso daqui for true, ele nem verifica esse outro lado, porque ele já vai definir true para essa variável. certo, Se esse daqui for falso, ou seja, se dia não for igual a 21, ele percorre para verificar se esse daqui é verdadeiro ou falso. certo. Se esse aqui for verdadeiro, ele também se torna verdadeiro. Ou seja, se um dos dois for Ou verdadeiro, verdadeiro. o valor final é verdadeiro. Então vou até colocar aqui, ó, se um se um dos valores, se um dos Ele só será valores falso se os são dois forem falsos, né? exatamente são Fechou. verdadeiros, o resultado é verdadeiro. E aí o que você falou só vai ser falso quando os valores forem falsos. Por que eu estou colocando valores em vez de colocar o número, tá? Valores forem falsos. Porque aqui tá dois valores, mas você poderia colocar isso aqui, ó. Dia igual a 3. Entende? Você vê que é um negócio que não tem fim? Sim. Eu poderia colocar ou outra expressão, ou. Enfim, eu poderia. O que você faz? Ah, programa o ou na minha empresa, fico o dia todo colocando ou. Pego todos os dias do calendário, imagina. Imagina um negócio Colocando desse. ou. Fico todo dia no calendário aqui, vendo se hoje é dia. Programa se é dia de janeiro. Eu já tô em abril. O cara procurando, tá ligado? Faz 3 meses que eu trabalho na empresa e eu já tô em abril, de tanto escrever ou. Você tá doido. Enfim, não existe um trabalho desse, eu acho. Né? Tomara. Ó, cara, aí todo mundo quer ficar desempregado depois dessa. Mas enfim, ó, voltando pro foco da aula, o que acontece? Quando a expressão é essa, de ou, né, quando é esse operador lógico, vou colocar aqui ó, operador lógico ou. Quando esse operador lógico ou é utilizado, se esse valor for verdadeiro ou esse, o resultado vai ser verdadeiro. Ele precisa que pelo menos um seja verdadeiro para que ele seja verdadeiro. Ah, e se dois forem verdadeiros? Ah, good vibes. Porque ele precisa só de um verdadeiro. Se ele tem dois verdadeiros, você é louco. Você alegra com a verdade. Tá ótimo pra É, ele. fala, caraca, mano, duplamente verdadeiro. Até um Ô, bônus. Nil, se um é verdadeiro, falso, então é verdadeiro. Porque tem um verdadeiro. Sim. A condição é que para esse resultado feriado ser falso, tudo isso aqui precisa ser falso. Todos. E aí, se você for parar para pensar, é falso essa expressão? Ó, o microfone aí, liga o microfone para falar. Esperando aí ela dar resposta. Eu Ela sumiu. tô esperando você, qualquer um de vocês Ah, dois. Vamos ligar o microfone tá baixo. O que vocês acham? Esse booleano vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso? se todos forem falsos? Não, esse mesmo, esse aqui agora, esse. Ah, no Aí já é caso. independente da regra. Putz, é verdadeiro, né? O valor dele vai ser verdadeiro? Eu Mas aí acho você que tá chutando ou você vai conseguir me explicar se eu perguntar o porquê?
Não, tô chutando. Tá, vai que é tua. Vai que é tua. Tá, então vamos analisar a lógica. A lógica fala o quê? Se pelo menos uma dessas expressões forem verdade, qual que vai ser o resultado? Vai ser True, vai verdadeiro. ser verdadeiro. Se todas forem falsa, qual vai ser o resultado? Vai ser falso. Certo. O que que eu tô fazendo aqui dentro desse parênteses? Você consegue me explicar, Gu? Você tá verificando se o 21 é igual ao dia, não é? É, a variável dia, Ou, certo? isso. Beleza. Aqui nessa expressão, dia é igual a 21? Dia é igual a 21, não, porque de cima tá Hum. marcando que dia é igual a 10. Então, beleza. Aqui já é false, certo? Certo. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. False. Aí o próximo. Também vai ser falso. O dia é igual a 22. É falso? É falso. É falso, certo? Então, beleza. Aí eu vou pro segundo ou. Dia é igual a 3? Não, é falso também. É falso também. O que que diz a regra? Se o 3 for falso, ele também vai ser falso. Por quê? Porque só vai ser falso quando os valores forem falsos. Os valores são falsos? São falsos. Então aqui essa variável que vai ter qual valor? Falso. Compreendeu agora? Agora sim. Eu Sacou a tinha me ideia? perdido um pouco. Mas sacou, né? Tipo, você começa. Porque Aham, assim, saquei. você vê que você não pode jogar todo o problema e tentar resolver ele, entendeu? Sim. Você precisa um de cada vez. Meu, É que quando você antes tinha falado pra eu esquecer da linha 19, eu literalmente esqueci dela. nossa, jogou Eu só até. pensei na linha. Ah, saquei, tá vendo? Ó, tá, você é um programador nato mesmo. Aí Paguei, eu fiquei tipo assim, ué, mano, mas como que eu vou saber, tá ligado? Se é verdadeiro ou falso. né? Ah, não, tão tranquilo. Mas é bom que aí a gente vê que a gente tá pensando certo. A gente tá seguindo, estamos seguindo as diretrizes, né? Ninguém tá agindo na emoção. É só eu. Mas beleza, então a gente vai fazer o teste e verificar o que acontece aqui. Bom, ele imprimiu falso, Certo. certo? E aí eu vou fazer um outro booleano aqui agora, que vou falar dia do aniversário. Ah, é aniversário? É aniversário. Aí dia é igual a 5 ou dia. Caramba, o cara faz aniversário em 2 dias. Fazem 3, tá ligado? Tem 3 dias específicos para ele. Pra ele fazer aniversário. Ah, aqui mas se for parar pra pensar, tem o aniversário de nascimento, o de namoro e o de casamento. Então é 3 mesmo. E tem pessoa também que comemora, né? Quando, tipo assim, acontece algum acidente, ela sobrevive. É, outro Fala que nascimento. nasce de novo. Ixi, então eu tô cheio de aniversário aqui, mano. Ah, nós dois, aquele dia ela contou. Não, aquele dia ali foi do ano passado, mano. Nossa, Tá maluco. aí eu vou ficar que nem aquele cara lá escrevendo um monte de ovo. Vamos parar por aqui, vamos parar. Ai, Ai, mano. caramba. Bom, aqui é o seguinte. Eu tô verificando agora essa variável é aniversário. Vamos fazer aquele mesmo sistema, mas dessa vez, se a Bia tiver aí, quer participar, Bia? Isso, é a vez dela aí. Tô aqui, vambora. Vambora. Ó, o que que a gente faz, tá? A gente vai fazer a verificação expressão por expressão. Por exemplo, considerando essa variável dia 10, agora pode considerar, né? Da linha 19. Agora sim. A variável dia é igual a 3, Não, então ela é falsa, certo? falsa. Ah, a variável dia é igual a 10, É igual a 10. então eu faço true e não preciso mais verificar esse outro, entendeu? Tipo, ele para. Aham. Porque, ó, pra você ver que interessante, nesse ou, o que importa pra gente é sempre encontrar o valor true. Eu não sei porquê, mas é sempre encontrar a verdade. Parece que isso fica intuitivo. Por quê? Porque quando ele acha o true, ele para, ele não verifica o outro, entendeu? Esse daí É se co- completa com a pergunta que eu fiz na aula passada. Você lembra? Hum, Que era do if, do else if e do else. certo. E tipo assim, quando ele encontrasse o else if, eu pensava que ele ia parar. Porque ele tinha encontrado um valor que era verdadeiro, tá ligado?
Entendeu? É, como Então, se ele tipo fosse. assim, Sim, como se ele fosse correndo atrás da lógica ali, né? isso. A partir do É, momento que ele encontrasse o número que estava ali dentro, ele pararia de procurar os ele outros. pararia, não. Porque assim, mas ali é diferente porque, embora você esteja dentro da estrutura if else, ó pra você ver, né, que coisa. Eu acabei, tipo, entrando em uma outra estrutura. Primeiro eu tava no laço de repetição do loop, né, no Sim, for. E aí depois eu fui e coloquei um if dentro desse for. E aí foi onde surgiu aquela sua dúvida, entendeu? Mas aí pra você ver, o bom de isso ter acontecido foi que aí eu pude usar o break e o continue. E aí você vê que dá pra você trabalhar nesse sentido se for a sua necessidade. Entendeu? sim. Ah, poxa, a minha necessidade é que eu pare ali, não percorra o próximo item do for. Meu, dá um break e o código vai seguir a linha dele, né? De forma linear. Ele vai seguir as outras linhas, Vai sair do loop. vai sair do loop. Entendeu? Aí aqui, ó. Aqui a gente já sabe qual que é o resultado, certo, Bia? Dessa variável? Certo, aqui, meu certo. Sabe onde que eu me complicava? Que eu fui até pesquisar. Hum, Que é as condição. Ou, e, aí tem outros símbolos também, nisso daí eu me embananava. vamos ver, tá até aqui, ó. Se então, era isso Vixe. que, Deus me livre. If, else, nossa, isso aí. entendeu? Mas a É, gente pegou o básico que eu acho que a então, gente vai pegar, pelo menos até a gente começar, quando a gente entrar pro Flutter mesmo, que a gente aprendeu o que é básico aqui, a gente vai pegar, se a gente não pegar no Flutter, não tem como a fechou. gente não pegar porque fica muito mais real. Quando a gente está construindo tela e a gente começa a usar esses conceitos de if else para poder direcionar o que a gente vai construir na tela ou não, se a gente vai mostrar uma mensagem de erro ou não, você começa a ver isso no sentido real. De forma didática, às vezes a pessoa fica ensinando, eu falo isso até por eu ser professor e eu ter visto algumas coisas, às vezes a gente não consegue passar de forma tão profissional a ponto de você falar, ah, entendi. Por quê? Porque falta prática do lado de vocês. A prática que vai fazer vocês, poxa, compreendi isso, entende? A prática vai falar pra você que, meu, agora eu sei o que que é isso, né? Meu, eu mesmo, ó, isso aqui, nossa, não sei quantas vezes eu quebrei a cabeça com isso aqui, com o OR, depois eu vou mostrar pra vocês o End ainda hoje. Meu, já quebrei, sabe, muita cabeça mesmo a ponto de não entender. O laço for, sem mentira, eu corria de usar for, eu não gostava. Tinha Era medo. pesadelo. Eu achava que, não, laço for, não, isso aí não deve existir na programação. Porque era muito difícil. Mas aí depois a gente vê que, como isso facilita muito o desenvolvimento, você consegue pegar uma lista de coisas, jogar, fazer alguma execução no código ali, armazenar vários valores de uma vez, percorrer, procurar string, verificar valores vários, tipo assim, de uma quantidade quase infinita. Porque se é um negócio, tem 10 mil linhas, você consegue, dependendo dos processadores de hoje, você consegue pegar 10 mil linhas de um arquivo, quebrar e, sabe, percorrendo cada linha ali, fazendo as verificações se tem tal informação naquela linha que você precisa, entende? Então é muito necessário esse laço for. E para mim pegar esses conceitos de booleano, embora seja, bem simples. Meu, não é simples o que está fazendo aqui? Meu, tá verificando se o dia é igual a Sim. 1. Mas quando você começa a juntar com outros valores, você começa a ver que a dificuldade parece que ela é exponencial, sabe? Não é só um pouquinho que dificultou, tipo, dificultou pra caramba. Tipo, a ponto de falar, meu, tá muito difícil, né? E é real. Eu entendo essa dificuldade como programador mesmo. Quando eu comecei, meu, pensa num negócio que, sei lá, às vezes eu fico lembrando às vezes de uns códigos que eu fazia, ou algumas perguntas que eu fazia na comunidade, que eu falava, nossa, meu, eu era muito leigo mesmo, não sabia nada, sabia nem escrever português. Tô aprendendo ainda também. Mas bora lá. Ô Bia, você quer falar alguma coisa? Não, não, o negócio é colocar a mão na massa mesmo. Eu tava aqui pensando, não tenho pra onde correr. Não, não tem pra onde correr Se não, e se não eu, colocar a mão na massa, não é, aprende, e não tem, adianta. tem um monte de gente na maratona. Só vambora que a corrida é longa. Não tem pra onde correr. Vamos correr a corrida. Então vamos lá. Ó. Se a gente for verificar qual é o valor dessa variável agora, ela seria true ou seria false? Seria true. E seguindo essas condições aqui, ó, seria true, certo? Certo. Ó, o operador lógico ou, se um dos true, se um dos valores são verdadeiros. Ah, falso, né? Agora fica aqui até melhor. Falso. Quando os Quando valores falsos. todos
os valores forem falsos. Sacou, Bill? Por que ficou true? Saquei. Porque aqui, Se ó, um é true, então o sim, resultado será true. os outros não interessam. É como se Uhum. o operador low não ou, ele pesquisasse pelo menos um valor true, porque é o que importa pra ele. Meu, eu quero encontrar um valor verdadeiro, porque eu verificando o valor verdadeiro, aí bom, eu acho. Aí beleza, quando a gente imprimir isso aqui na tela, a gente vai chegar à conclusão de que é aniversário, certo? Poderia colocar Correto. até aqui, ó, Certo. é dia de aniversário. E aí eu vou colocar essa expressão aqui que eu acho que vocês já estão ficando bem entendível. O legal que dá pra vocês fazendo, Bia, né? É pegar esses códigos. Eu vou voltar a colocar lá no grupo. E pegar os códigos, entrar nisso aqui no Dartpad mesmo, não precisa nem instalar nada de Dart por enquanto. Acho que a gente vai fazer isso para a próxima semana, instalar o Dart na máquina e tal, para a gente poder usar todo o poder ali do VS Code. Mas por enquanto, entra nesses códigos que eu vou compartilhar, que eu estou sempre compartilhando. Entra aqui, faz alguma alteração, muda o valor do dia, sabe? Coloca mais, Começa a dificulta. brincar, né? Começa a brincar, começa a brincar. Eu acho que isso vai ser bem enriquecedor. É feriado. Bom, chegamos. Legal, né? Esse negócio que não precisa ficar colocando toString. Pois é, maravilhoso. Nossa, eu acho isso aqui fenomenal. Quando eu fiquei Só o sabendo que. cifrãozinho salvando, né? Não, é uma maravilha. Bom, agora o que eu vou ensinar a partir disso? Eu não vou ensinar o end, talvez eu não vou ensinar agora, não sei nem se eu vou ensinar hoje, que seria um pouco contrário e aí é onde entra a confusão. Eu vou ensinar hoje o operador de negação. O que é um operador de negação? Ele é o seguinte, mano. Ele, né, mano, esse operador ele é muito. Não sei por que eu achei engraçado, mas ele é, mano. Se o valor é true, quando você nega o valor true, ele fica o quê? Se você nega o valor true, ele fica falso. E quando você nega o false, Ele fica true. sacou? Sim. É isso. É literalmente aquilo que a gente fez na faculdade lá, né? Sim. Nós fez isso? Então é Fez no sim. primeiro semestre. Tinha isso. Já tinha, sei lá, ó, pra você ver, ó, já tinha isso aqui. Meu, não é nada além disso. Então, ó, vou colocar aqui, ó, negar feriado. Negar feriado e negar aniversário. Como que eu poderia fazer isso? Ah, tipo, não é colocar, como que se diz, o boleto ali. É, Teria que ser aniversário com hum, a data do dia 10, por exemplo, né? Aniversário. aqui, No, né? feri no feriado seria. No feriado, isso. Colocar dia 10. Porque se ele for dia 10, vai ser a negação. Tá, mas aí ó, aí eu vou ir um pouco além. Aqui já está o resultado booleano, certo? Correto. Eu só preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a negação dessa variável. Eu poderia criar uma nova variável, não poderia? Sim. Bom, negar never Comecei a me ou bugar já. not feriado, que é igual a é feriado negado. E a expressão é do jeito que eu fiz aqui, tá vendo? Ó? Esse false seria o nome da variável, beleza? Sim. Opa, feriado. Feriado. Ah, tá. Você vai reaproveitar, né, a de cima pra fazer a negação da de baixo. Isso aí, tá vendo aqui, ó? Sim. Aqui ele já vai vir negado o valor. Certo. Então Cadê? toda vez que for verdadeiro vai ser falso. Isso. Beleza? E aí vou colocar aqui também a outra, que é a not aniversário. É igual a not é aniversário. E aí com isso eu nego essas duas variáveis, só usando essa expressão aqui, ó, de exclamação, tá vendo? Isso, Certo. isso já é o suficiente para ela fazer a negação da variável. Ó, tá vendo? O feriado não era false, ficou true. Sim. O aniversário não era true, ficou Ficou false. falso. Certo? Eu poderia Certo. fazer isso até direto, né?
O exclamação, então, serve pra negação, né? Ele é de negação na grande maioria das linguagens. Tanto Fechou. é, ó, isso ele já fica tão evidente. Lembra que na aula de ontem, é porque eu não ensinei os operadores diferente, né? Ó, por exemplo, se for diferente, tá vendo que é uma negação do igual? Ah, é, sim. Entendeu? Agora que eu lembrei que É, você mostrou rapidinho, você não falou muito, foi bem você rápido. mostrou. Eu não, acabei não entrando nesse detalhe, então eu vou até deixar isso aqui, ó. E enquanto for diferente, índice diferente de 3. Enfim, só para ficar aqui registrado, né? Aqui, ó, eu poderia fazer isso aqui também, colocando a negação aqui, ó. Mas aí a gente acontece um problema, que é o Ah, quê? porque Que só ele não aceita um, reconhece. né? Isso. Quando é algum caso que a gente precisa ser assim, a gente precisa colocar as chaves indicando que isso é uma expressão, tá bom? Aí ele já Entendeu? reconhece, ó. Tá vendo? Isso aqui eu já fiz Sim. propositalmente até pra gente tocar de novo nesse ponto, que é algo que é muito utilizado, tá bom? Sempre Então, utilizar chaves quando for é, fazer essas coisas assim. quando você precisa, por exemplo, eu não estou usando só mais a variável, tá vendo? Aham, Eu estou usando a variável mais uma negação. Como que é o nome mesmo aqui que ele fala? Um operador lógico de negação. Beleza? beleza. Vou colocar aqui, ó. Operador lógico De de negação. negação. Vou colocar aqui. Pronto. Todo mundo vai saber que é ele, pelo amor de Deus. Se não souber, não tá vendo a aula. Enfim, ele sempre coloca ele antes do valor booleano que você quer negar. Beleza? E eu acho que é isso, mano. Pra aula de hoje, eu acho que é um conteúdo bem simples, né? A gente falou sobre algumas coisas do if de novo, algumas operações básicas matemática e falamos de operadores lógico ou e o de negação. Amanhã a gente vai falar do AND, né? E mais de algumas particularidades. De repente eu vou trazer um exemplo desse aqui bem grande, confuso mesmo, né? Sim. Pra gente tentar fazer um de cada vez, para as coisas tentar ficar um pouco mais simples, Eu já tá? tô pensando, tipo, algumas formas de poder usar esse boolean aí dessa forma. Tipo, é, bloqueio de site, essas coisas assim. Ele pode servir, não pode? Tipo, Sim, só pode acessar esse site, tipo, se tiver acima de 14 anos de idade, tá ligado? exatamente. É feito por isso, porque, por exemplo, a idade é um tipo de dados de data, certo? Certo. E aí você pode, assim, facilmente fazer isso, entendeu? Você consegue, Sim. meu, de uma forma bem simples ali, consegue resolver esse problema e falar assim, poxa, a idade do cara aqui baseado na data de nascimento. Enfim, você consegue pegar um cálculo e pegar a idade do cara e verificar, tem 14 anos ou não? Se precisa ser Se for maior. igual ou maior, Porque aí, pode acessar. se for de 14 anos, pode. Então, se ele for maior ou igual a 14, ele pode acessar. Ah, não, só pode maiores de 14 anos. Ou seja, se ele tiver 14 anos, ele não pode. Entende? Entendi. Só quem for maior que 14, ou seja, quem tem 15. Né? Ó, pra você ver, o maior a 14 é a mesma coisa que o 15 igual ou maior. Né? É literalmente É a isso. mesma coisa. Na verdade, eu já refatorei alguns códigos assim, porque, mano, hoje em dia eu Não tenho que faz muito fazer. sentido a pessoa colocar o 14, sendo que ela pode colocar o 15, Ou tá o ligado? contrário, não, Ou pra o você ver, contrário, literalmente. você tem sempre uma maneira de pensar, ali tá um pouco mais, um caractere mais escrito, mas aí às vezes a gente entra, o programador começa a ficar um pouco louco também. É, pode ser Não, que tá meio não, bitolado na hora, tá não ligado? vai muito Nem por aí, não, pensou. não vai muito por aí, não, senão vai ficar maluco também. Mas é isso, desse código aqui, vocês querem comentar mais alguma coisa? Vocês acham que tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Bom, eu consegui tirar todas as dúvidas. Né? Qualquer coisa depois eu dou uma mexida aí. Tá, eu tô sempre fazendo isso. Eu não coloquei ele da aula anterior lá no grupo, mas tá no vídeo do YouTube, que Tá aí no o vídeo, vídeo do eu tô YouTube eu vendo mandei. lá. Ah, não, tranquilo, eu tô colocando lá. E eu acho que hoje acabou ficando. É sempre assim, eu acho que as aulas vão ser sempre assim, simples, mas eu vou falar muito, a ponto de até vocês perder o medo. Porque pra você perder o medo, não tem pra onde vocês correr. Vai correr pra Sim. onde? Correr pra rua sem saída? Feio. Aí pior ainda. Não É, tem pra pior onde ir, ainda. pô. Né? Pra você ver, eu tava pensando nos negócios hoje, enquanto eu tava vindo aqui pra cá, eu fui no mercado antes de começar a aula, e aí eu tava pensando, falei, caramba, todo mundo que fracassou
em muitas áreas da vida, tem uma coisa em comum. Elas desistiram, tá ligado? Aham. Desistiu. Se não desistir, se não desistir, não perde. Não que não algumas coisas não dê errado, porque tem coisas que tá fora do nosso controle, e isso a gente não pode controlar. Mas se a gente não desistir do que a gente quer, do que a gente deseja, dos nossos objetivos, porque por exemplo, ser programador é algo tangível, entende? Para qualquer pessoa, praticamente, né? Quase qualquer pessoa. Sim. Então assim, meu, quero ser, eu quero. Entende? Ah, sei lá, não quero ser programador, quero ser DBA, mexer com banco de dados. Meu, põe isso, põe um limite. Leve 1 ano, 2 anos para aprender, aprenda, entende? Ah, tô sem computador. Então põe a meta, tem um computador, vai atrás de um computador. É. Ah, não tenho. Não tenho computador, mas não tenho internet. Faz o download, fala pra alguém fazer o download do vídeo pra você. Enfim, entende? Não tem muito que. Ah, não dá. Apesar que quem tá vendo um vídeo hoje provavelmente consegue. Mas tem a questão do celular também, isso eu acredito. Mas enfim, se você limitar que você não pode, você não vai poder mesmo. Aí você já tá bem certo, né? A limitação é você mesmo, a limitação. O Henry Ford ele fala isso. Se você falar que você não pode, você está certo. Se você falar que você pode, você está certo. Né? Ele dá um ensino bem mais ou menos igual a isso, que é verdade. Ah, você acreditou que você não pode? Você vai fazer de tudo para não poder. Você acreditou que você pode? Você vai fazer de tudo para você poder, entende? Sim. Acreditar já é metade do caminho. Os outros 50% é vocês virem aqui nesse curso, é você pesquisar alguma coisa fora, aí no chat GPT, é ver alguma coisa no Google, é rodar alguma coisa que você ficou em dúvida, é trazer dúvida para a aula, entende? Quando tem essa oportunidade de ter alguém que está ensinando. Do contrário, meu, percorra sua caminhada, por assim dizer, pode até parecer grosso, mas percorra sua caminhada sozinho, entende? Sim. O que agregar de valor para você angariar conhecimento, agarra, porque não é sempre muito assim, entende? Não é sempre as oportunidades muito na mão, muito pelo contrário. Às vezes as coisas é mais difícil do que parece. Então tudo que é oportunidade que a gente tiver, vamos agarrar, vamos pra cima e vamos finalizar o curso. Sim. Esses dias Firmeza? mesmo eu vi um vídeo de um moleque lá que ele, tipo, tem 18 anos, ele é programador e mora no Canadá, tá ligado? Uhum. Ele falou assim que começou a programar com 17 anos de idade por conta de um jogo e quando menos esperou, ele tava muito bom já em programar, recebeu uma vaga de emprego e foi morar no Canadá, Ó pra tá você ver, ligado? ó pra você ver. Isso aí, o mundo tá cheio de histórias assim, mano. É, vai acabar Bom, aqui a beleza, vai chamada. acabar aqui. Gente, uma boa noite pra vocês e muito Valeu aí, obrigado, tá? tamo Até junto. amanhã. Obrigadão pela aula. É nóis. Bom, vocês do canal, muito obrigado aí por ter quem conseguiu acompanhar até aqui, quem achou que o conteúdo foi interessante. Se puder se inscrever, dar o like. Eu acho que até semana que vem eu coloco aqueles botãozinhos aqui embaixo aqui, ó, do YouTube para o gatilho pegar mais fácil aí na cabeça de vocês. E vocês dar o like aí e se inscrever no canal. Bom, aqui é Ulisses Ren, agradeço. Deus abençoe a vida de vocês no nome de Jesus. Fui.